Ai, os fusos horários podem ser bem complicados, viu? Tem cada coisa estranha pelo mundo afora. Tem uma ilhazinha no Pacífico que usa um fuso horário de UTC mais 14. Poxa, o limite lógico é só mais 12. Tem até uma nação asiática que se estende por 5 fusos horários, mas resolveu usar só um. E tem países e regiões que se juntam e usam o mesmo fuso horário arredondado. É cada loucura. Olha, se você der uma olhada num mapa de fusos horários do mundo, vai ver como a coisa fica bagunçada de verdade. Essa história de fusos horários é algo relativamente novo, só ficou necessário com o avanço da tecnologia, especialmente os trens. Antigamente, cada lugar tinha seu próprio horário baseado no Sol, sabe? Mas a necessidade de coordenar com outros lugares fez surgir os fusos horários. E com os avanços tecnológicos desde o fim do século XIX, nossa conexão com o mundo só aumentou. Agora, no século XXI, com a era da internet, tem gente que questiona a utilidade dos fusos horários. Será que a gente precisa mesmo disso tudo? Não daria para viver num único fuso horário universal? Seria a mesma hora para todo mundo, o tempo todo, em todo lugar. Pode parecer radical, mas tem gente que defende essa ideia há uns bons anos. Mas calma lá, ninguém está sugerindo que a gente vire a vida de cabeça para baixo, dormindo de dia e trabalhando de noite, enquanto os sortudos de outros lugares continuam com o ciclo normal de dia e noite. Isso não, né? Ah, imagina só. Em vez de virar a vida de cabeça para baixo e dormir de dia, a gente continuaria baseando nosso padrão de sono pelo sol da nossa localidade e apenas ajustaria o horário para sincronizar com o resto do planeta. Aí, na Austrália, a galera acordaria às 14h08 em vez das 7 da manhã. Claro, no começo seria esquisito, mas a gente se acostumaria. Afinal, os números são meio arbitrários mesmo, né? É isso aí. Acordar às 18 pode parecer estranho, mas por quê? Não precisa ser assim. Agora, quais seriam os benefícios sociais de adotar um sistema desses? Bem, as vantagens superficiais desse esquema são óbvias. Para começar, não precisaríamos mais ficar coordenando fusos horários toda vez que a gente viaja ou fala com alguém de outro fuso. Uma ligação às 8 em Nova York seria também às 8 em São Paulo. O grande benefício de abolir os fusos horários seria a flexibilidade. Empresas e pessoas teriam mais liberdade para planejar o dia num mundo em que o tradicional das 9 às 6 está cada vez menos comum. Um único fuso horário para todo mundo poderia facilitar uma mudança para uma jornada de trabalho mais adequada para muita gente. E ainda teríamos o benefício adicional de menos trânsito, com horários de início variados ao longo de várias horas. Pode parecer maluco, mas quem sabe, talvez seja uma ideia a se considerar. Pensa só, se acabássemos com o horário de pico de manhã, a correria e o estresse seriam bem menores. Menos pessoas tentando chegar ao trabalho exatamente ao mesmo tempo. E isso também abriria oportunidades para os trabalhadores acessarem serviços que atualmente são complicados, tipo ir ao banco. Normalmente, os bancos só abrem em horário comercial, então alguém que trabalha nesse mesmo horário não conseguiria encontrar um momento adequado para ir na agência. Uma visita ao banco poderia se tornar bem mais fácil para muita gente. Claro que num mundo sem fusos horários, também não teríamos horário de verão, mas os dias de trabalho poderiam ser ajustados em diferentes momentos do ano, de acordo com o movimento sazonal do Sol. Isso funcionaria de forma parecida com o horário de verão, mas sem a chatice de ter que perder 1 hora na primavera e ganhar 1 a mais no outono. É claro que alguns podem argumentar que isso criaria os mesmos problemas de sempre, mas se a ideia é fugir do tradicional 9 às 6, isso não seria um problema. Cada empresa, instituição ou pessoa poderia decidir o que funciona melhor para elas. Outra vantagem dessa flexibilidade aumentada é o fato de que o horário de trabalho das 9 às 6 nem é algo universal. Diferentes países têm horários de trabalho diferentes, e muita gente dentro desses países nem segue as normas culturais. Então, por que não explorar outras possibilidades e se adaptar a diferentes realidades? Quem sabe? Talvez seja a hora de repensar o jeito como organizamos nossos dias e, quem sabe, torná-los mais divertidos e flexíveis. Vamos lá! Olha só o caso da Espanha e da famosa siesta. Embora ela esteja ficando cada vez menos comum nos dias de hoje, ainda é algo a ser considerado. As horas normais para o jantar também variam bastante pelo mundo ocidental, Europa e América do Norte. Jantar às 6 ou 7 da noite pode ser perfeitamente normal, mas para um espanhol, isso seria considerado incrivelmente cedo.
eles só vão jantar lá pelas 10 ou até mesmo às 11 da noite. Com tudo isso dito, se duas pessoas trabalham para a mesma empresa em fusos horários diferentes, mesmo tendo uma jornada de trabalho das 9 às 6, esses nativos estarão em horários diferentes de qualquer maneira. Cada pessoa e cada empresa tem necessidades e responsabilidades diferentes. Então, ter mais flexibilidade traria mais vantagens do que simplesmente estar em sincronia com a população local. Mas, por outro lado, também existe um forte argumento contra a abolição dos fusos horários. Eles podem ser complicados, mas muitos dos problemas que os fusos horários universais resolveriam poderiam ser resolvidos de formas menos drásticas e, em alguns casos, até piorariam os problemas. Vamos dar uma olhada nas ligações internacionais sem os fusos horários. O tempo nunca é ambíguo, mas como saber qual seria o momento apropriado para ligar para outro país? E se eu quiser ligar para o meu tio na Austrália? Será que devo ligar agora às 14 horas? Afinal, é a mesma hora em todo lugar. Pensando bem, talvez abolir os fusos horários não seja tão simples assim. Mas com certeza é interessante refletir sobre isso e buscar alternativas menos complicadas. Enquanto isso, vamos tentar não nos confundir com os horários das ligações internacionais, né? Bom, o sol acabou de nascer há algumas horas, então eu não faço ideia mesmo. Os números que usamos podem parecer meio arbitrários, mas na verdade não são. Meio-dia é mais ou menos quando o sol está no ponto mais alto e, portanto, é o meio do dia. Sim, isso varia bastante de região para região, mas pelo menos é uma boa regra geral. Além disso, isso nos dá uma noção dos outros momentos do dia. 2 da manhã, provavelmente a maioria das pessoas está dormindo. 1 da tarde, hora do almoço. 8h30, hora do rush. Melhor evitar as estradas. Agora, imagine desembarcar de um avião em um país estrangeiro. Está escuro. Ok, que horas são? 4 da tarde. Bem, isso não ajuda muito. Será que o sol está prestes a nascer? Ou talvez esteja se pondo? É a madrugada ou o começo da noite? Independente do movimento do sol no local atual, isso tudo perde o sentido. Sempre será necessário mais contexto para saber que horas realmente são. Agora, é bom estar ciente das diferenças culturais em todas as áreas da vida, e isso inclui os fusos horários também. No entanto, em nenhuma sociedade do mundo é normal acordar às 13 horas, começar a trabalhar às 2, voltar para casa às 10 e ir dormir às 5 da manhã, né? Claro, sempre haverá trabalhadores em turnos e pessoas com horários irregulares, mas, no geral, a sociedade se organiza em torno do sol. Então, apesar de toda a confusão dos fusos horários, vamos seguir dançando ao ritmo do sol e aproveitar o tempo ao máximo. Nesse sentido, o argumento da flexibilidade ao abolir os fusos horários tem uma grande fraqueza. Pode até ser verdade que o horário das 9 às 6 está se tornando menos comum, mas seria ingênuo pensar que ele não é importante. É assim que as empresas se coordenam e como os pais podem levar os filhos para a sua escola de manhã. Ao eliminar os fusos horários, teríamos apenas um novo horário das 9 às 6. Em muitos lugares, isso por si só não cria flexibilidade. Então, por exemplo, se o sol nascesse às 2 da tarde e os bancos abrissem às 4, as outras empresas também não abririam às 4? O horário de trabalho padrão acabaria funcionando como um fuso horário de fato para a região, mas com a dificuldade adicional de ter que organizar o seu dia em torno dele. Isso também seria confuso para as pessoas que não são daquela área, pois não haveria um padrão universal. No extremo das possibilidades, poderíamos acabar com uma versão mundial da situação que existe atualmente no oeste da China. Enquanto o governo em Pequim definiu o horário local como o fuso horário oficial para todo o país, grandes partes da região oeste agora usam um fuso horário não oficial para que seus dias estejam mais em sintonia com o sol. Então, vamos pensar 2 vezes antes de abolir os fusos horários e mergulhar em um novo caos horário. Vamos encontrar formas mais criativas de lidar com o tempo e aproveitar as peculiaridades de cada região. Não é impossível que diferentes regiões do mundo adotem seus próprios fusos horários não oficiais se nos livrarmos dos oficiais. No final das contas, os benefícios de o tempo ter um contexto relativo e universal são muito mais importantes do que ter um tempo universal. Além disso, flexibilidade pode ser alcançada sem precisar abandonar os fusos horários. Se uma empresa quer que seus funcionários comecem às 10 em vez das 9, bem, eles podem fazer isso. Nada os impede. Outro problema um pouco menos óbvio seriam os dias da semana e palavras como hoje e amanhã. Supondo que usássemos o UTC,
Esse problema existiria apenas em partes do mundo distantes do meridiano de Greenwich, mas seria um grande problema. Com os métodos atuais, o dia solar e o dia do calendário estão mais ou menos em sincronia, independentemente do local. À meia-noite, o dia muda de segunda para terça-feira. Isso é, por definição, o meio da noite. Agora, se imaginarmos um país como a Nova Zelândia, que tem seus fusos horários completamente invertidos, de repente, hoje e amanhã perderiam muito seu significado. Dormir seria comum no meio do dia do calendário, e a segunda-feira passaria para a terça-feira no meio do expediente de trabalho. Se você chega ao trabalho às 21 horas e seu chefe pede um relatório para amanhã, ele quer dizer 1 da manhã ou até às 21 horas. Então, talvez seja melhor deixar os fusos horários como estão e evitar um verdadeiro caos temporal. Vamos manter as coisas divertidas, mas ainda assim manter alguma ordem no mundo louco dos horários. Imagina só se todos os dias da semana perdessem o sentido e os dias úteis fossem de segunda a sexta. Sábado seria sábado, domingo, domingo. Segunda-feira seria o fim de semana. Além da confusão diária óbvia que isso causaria, também teríamos a confusão adicional com feriados e dias religiosos. E quando seria celebrado o Ano Novo? No meio da tarde. Mas deixando de lado os problemas hipotéticos, existem também problemas práticos reais para convencer o mundo todo a adotar um único fuso horário. Lembra que ainda existem países que escolheram não adotar o sistema métrico? Mas com certeza não seria apenas os Estados Unidos. Seria um problemão convencer a China, Rússia, Índia, Japão e Austrália a adotarem o mesmo fuso horário. Então, mesmo que um mundo sem fusos horários fosse benéfico, simplesmente não seria viável. Ter um fuso horário universal em certas circunstâncias específicas faz sentido. Por exemplo, na aviação, é por isso que todos os pilotos e controladores de tráfego aéreo usam o UTC, porque é necessária uma precisão absoluta e falta de ambiguidade é fundamental. Então, nesse sentido, já temos um tempo universal. A gente só usa quando precisa. Não há dúvidas de que os fusos horários, como existem hoje, são excessivamente complexos e desnecessariamente complicados. Mas isso não significa que devemos nos livrar deles completamente. Os países devem trabalhar juntos para tornar os fusos horários mais simples e buscar torná-los o mais lógicos possível. Afinal, quem precisa de uma confusão temporal quando podemos ter um mundo organizadinho?